as resistências devidas ao recalcamento, né? Essa é a ideia, então, inicial do Freud, é o cartão de entrada dele, esse apanhado histórico, né? Que eu tenho a impressão, insisto, ele é matizado, ele é mais elaborado, mas eu acho que existe uma linha que perpassa essas técnicas de tratamento que o Freud estabelece desde o tratamento da hipnose, e essa linha é basicamente a tentativa de recuperação daquilo de parte da nossa história que é perdida, né? Recuperar a parte da nossa história, recuperar e entender melhor os nossos desejos, os desejos que a gente não teve condição de entender, ou elaborar, ou aceitar, eles são tomados como o grande objeto da análise para que eles possam, finalmente, nesse espaço, no espaço analítico, para que eles possam ser recuperados, elaborados, vivenciados em alguma medida, repetidos em alguma medida durante o tratamento, nas relações, já que eles já estão sendo repetidos, querendo ou não, que eles ganhem mais sentido, ganhem um certo tecido narrativo ao longo de uma análise. Então, parece que essa linha permanece. O que me parece que vai mudando ao longo da história do tratamento, a história da técnica, é o tipo de intervenção muito diretiva do analista. O analista ele vai se retirando um pouco mais da cena, ele vai esperando mais. Eu tenho a ideia de uma paciência por parte do analista que vai sendo cada vez mais incrementada, e essa ideia, né, essa ideia da paciência é uma ideia que está articulada de alguma forma a essa ideia que vai aparecer no final do texto, a ideia de que só o paciente pode elaborar. Trata-se de um trabalho lento, e um trabalho que exige uma certa tolerância e uma certa prudência. Vocês vão ver que a palavra que Freud usa é tolerância, e uma palavra que eu prefiro, que eu gosto de trazer à baila nessa discussão, é a ideia de prudência, né? A gente vai tentar entender como que, então, essa lógica, né, de esperar mais, ouvir mais o paciente, não tentar adivinhar tanto, né, não tentar impor tanto uma história, mesmo que a gente saiba, mesmo que já esteja claro para o analista. A impressão que eu tenho é que o Freud vai se dando conta ao longo da obra dele que ele tem que ser mais prudente, tem que esperar mais, né? Eu só fazendo um parênteses quanto a isso, assim, o Freud nunca vai abandonar, a meu ver, a ideia de que ele fala muito, ele tem que falar, ele tem que contribuir muito com essa história do tratamento, né? Mesmo em Construções e Análise, por exemplo, um texto mais tardio, o Freud está ainda com essa ideia de que ele tem que dar grandes contribuições para esse exercício da rememoração, né? Eu tenho a impressão que ao longo da história do tratamento, né, ao longo da história das técnicas do tratamento psicanalítico, nós analistas temos ficado cada vez mais prudentes, né, com relação a esse material que nós ofertamos, né, endereçamos aos pacientes, no sentido de que nós aprendemos né, cada vez mais a aguardar o trabalho que o próprio paciente, que o próprio analisando faz ao longo da sua análise.